Olá, naquele tempo ainda não havia passagem pedonal subterrânea na estação ferroviária da Amadora. Quando ia atravessar as linhas de comboio, à minha frente ia um idoso, um mendigo, que caminhava com dificuldade. Quando passei por ele, olhei para o lado e era o professor Agostinho da Silva. Senti uma enorme vergonha, pois mesmo não tendo reparado em mim, deu-me mais uma importante lição, a de não julgar as pessoas pela aparência. Apanhámos o mesmo comboio, tendo um casal o cumprimentado, e ele disse-lhes que ia a Sintra passear numa das suas belas vadiagens. A primeira conversa vadia, transmitida pela televisão, foi com a Maria Elisa. Corria então o ano de 1990. Para mim, foi um encantamento imediato conhecê-lo, porque as suas ideias e palavras vieram ao encontro do que eu sentia. Porque cresci numa sociedade com a qual não concordava e, de certo modo, me oprimia. Tanto é que, ainda em adolescente, coloquei como meta de vida duas coisas. A primeira, conseguir ganhar a vida sem ter de usar a gravata, o que ao tempo era difícil, e a segunda, descobrir o sentido da vida. Consegui o primeiro objetivo, mas o segundo ainda não. Apenas sei que o imperativo comum a todos os seres vivos é a sobrevivência e a reprodução. Quando a Maria Elisa mostrou preocupação por os jovens não se aplicarem nos estudos, ocupando o tempo com atividades lúdicas, ele respondeu-lhe: 1. O problema está no mundo competitivo e não nos meninos. Temos é de pensar se o mundo competitivo tem de continuar assim ou se tem jeito de ser de outro modo. 2. Estamos numa guerra contra a carência. Se houvesse, como no princípio, fruta e raízes, comida à vontade para toda a gente, não haveria problema no mundo. Simplesmente o que aconteceu foi que, com o desenvolvimento dessa primeira gente, apareceram mais consumidores do que havia mercadoria para consumir e imediatamente entramos em competição. Portanto, aqui estará a origem do seu pensamento de que os seres humanos não nasceram para trabalhar. 3. As pessoas julgam que estão em paz no mundo, que são civis, quando nem uma coisa nem outra. Estamos todos envolvidos numa guerra, a guerra contra a carência. Só poderá acabar, como nas outras guerras, quando abatermos completamente o inimigo. Aqui, o pensamento bondoso dele, que a humanidade está empenhada em acabar com a carência. Infelizmente, não comungo deste otimismo. 4. A atitude dos meninos tem de ser, ao mesmo tempo, de sonhar e de desejar que essa competição acabe. Estamos cada vez mais perto do fim dela. E os meninos, melhor do que nós, porque vão viver no terceiro milénio, já sabem que estamos perto desse fim e que muitas das coisas que ensinamos nas nossas escolas são desnecessárias para eles. Isto foi dito há 35 anos. 5. O que acontece é que grande parte dessa geração já nasce reformada e nós ainda não tomamos a consciência plena disso. Vai haver tanta máquina fazendo tanta coisa que não vai haver emprego para eles. Uma visão clara do futuro. Pessoalmente, surpreende muito a chamada inteligência artificial, que já está a substituir muitas profissões. 6. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce de alguma maneira poeta, inventor de qualquer coisa que não havia no mundo antes de eles nascerem, e inteiramente individual, cada um o poeta que é. Lindo, ainda hoje me emociono. A liberdade e a valorização de cada um de nós. 7. E o que acontece é que nós, por causa da questão económica, os metemos não a fazer poesia à solta, mas a seguir alguma coisa que é na realidade uma espécie de vida militar. A carreira profissional como uma obrigação em detrimento da criatividade individual. 8. Uma das formas de poesia é a vadiagem. Frase lindíssima de liberdade, no sentido de passear sem destino,
absorvendo o que a vida tem de bom. 9. Nesta coisa das perguntas e respostas, a imaginação está fundamentalmente do lado da pessoa que pergunta. Daí a liberdade das crianças pequenas, aguçadas pela curiosidade de perguntarem sem constrangimento. 10. O pensamento crítico nos ensina a nunca aceitar algo como verdade apenas porque alguém nos disse. Devemos pensar pela nossa própria cabeça e não sermos seguidistas. 11. O mundo agora caminha muito rapidamente. É como a lei do afastamento das galáxias. Quanto mais longe, mais depressa. Muito bem visto. E hoje em dia ainda se nota mais, com as inovações e com tudo a ser substituído muito rapidamente. 12. Provavelmente tudo teve uma origem, possivelmente tudo terá um acabamento, uma volta à origem. Quanto mais longe se está da origem, mais depressa a história avança. Portanto, podemos rapidamente ter surpresas. E então temos de nos preparar para essas surpresas. E talvez o comportamento das crianças seja um aviso de que esse momento está perto e que nós vamos poder ter o ócio, o lazer criador, o tal ser poeta à solta. 13. Porque simplesmente me apeteceu aprender. Já fui o aluno mais cábula que existiu no mundo. Em menino apetecia muito mais ir para a rua brincar e ver a vida do que aprender a ler e escrever. A minha mãe amarrava-me à perna da mesa. Pergunto eu agora para quê? Sobre a domesticação precoce do ser que somos, com o intuito de nos inserir na sociedade existente. 14. Parece que a boa idade para aprender a ler é lá para os 13 ou 14 anos. Eu me lembro sempre da experiência feita por um grande pedagogo checo que não ensinou os meninos da escola dele a ler e a escrever. Ensinou o que eles queriam aprender e teve um êxito sempre. Às vezes eram os alunos que impunham ao professor uma tarefa. Por exemplo, um dia quiseram aprender carpintaria. Mas eu não sei carpintaria. Não sabe? Então vá aprender. E ele foi para uma escola a aprender carpintaria. E nunca essa pressão de ler e escrever apareceu. 15. Até que um belo dia, um dos meninos recebeu uma carta de um tio que estava emigrado na América. Foi ter com o professor e perguntou-lhe: o que é que ele diz? E o professor respondeu-lhe: ele não é meu tio, não me escreveu a mim. Aprenda você, leia você. Então eu quero aprender. Às ordens, vou ensinar você a ler. E a classe inteira disse: nós também queremos aprender. E aprenderam a ler muito depressa. Quando uma tarefa é do nosso agrado e não nos é impingida, é desempenhada com sucesso. 16. Eu tive uma aventura no Brasil em que me apareceram duas mulheres do povo, camponesas, e disseram-me: apareceu aí um missionário americano que tem uma igreja especial lá dele e a nossa família está lá. Só que ele só admite na igreja quem saiba ler e nós não sabemos ler. Queremos que o Senhor nos ensine a ler. E eu ensinei-as a ler. E comecei com a história dos fenícios e essa coisa toda. Entenderam e começaram a ler num instante. Tempos depois eu passei por lá e as coitadas estavam a ler o Jornal da Terra. Fugiram de ler os textos sagrados e estavam a ler o Jornal da Terra. Mais um exemplo prático que a necessidade e o gosto aguçam o engenho de aprender. 17. Proponho que toda a gente que quer entrar numa universidade e que tenha feito um curso secundário, que entre na universidade. O numerus clausus é uma coisa que mete lei do mercado e não sei quê, e meter leis do mercado juntamente com a cultura é inteiramente absurdo. Aqui defendo o ensino para toda a gente que queira aprender e, mais à frente na entrevista, que se não há
mecanismos para isso que se criem. 18. Em Santa Catarina abri inscrição para mulheres que queriam aprender a fazer os seus vestuários, que eram muito pobres e não os podiam comprar. Aprenderam a bordar, aprenderam a pintar, aprenderam a cozinhar. Isto é cultura. Os poetas, os artistas, os pintores, etc., lá se desenrascavam de qualquer maneira. Mas aquela gente não. A cultura para mim não é saber pintar quadros, ou saber poesia, ou saber matemática. Também é cultura. Mas tem de se fazer essa cultura em cima da outra, de pessoas que consigam aprender aquilo que querem aprender. Não obriguei ninguém a matricular-se. Fizeram-se exposições com os vestidos feitos por aquelas mulheres, e de comida, e de todas essas coisas. 19. Às vezes, os Estados são ricos e há muita gente pobre neles. A cultura começa por todas as pessoas poderem comer o que devem comer, e começa por terem uma casa como devem ter uma casa, e o vestuário, e depois é que começam a ter interesses culturais. As casas não se começam a fazer pelo telhado. A prioridade deve ser todas as pessoas terem o suficiente para viverem com dignidade. 20. O que é necessário nos países é haver os 3 S's. Número 1, sustento. Número 2, saber. Número 3, saúde. Primeiro vem o sustento e depois, o que é que querem aprender? 21. Por enquanto, é preciso que a escola seja mista, para que ensine uma profissão e, por outro lado, que faça o possível por já contemplar aqueles que serão reformados, os poetas à solta. 22. Só vale a pena ser vadio quando se tem tempo para o mundo e se percebe o mundo. Para usufruir em pleno é preciso entender. 23. O homem não nasce para trabalhar, o homem nasce para criar, para ser o tal poeta à solta. 24. Eu conheci um homem que tinha sido governador de Macau, já estava aposentado e passava os dias inteiros montando e desmontando motores na quinta dele. Esse homem se cumpria. 25. O objetivo da nossa vida no mundo é haver essa reforma para toda a gente, mas evitando o que acontece a grande parte dos reformados, porque só aprenderam a trabalhar, depois não têm trabalho e morrem. Não sabem fazer mais nada se não trabalhar. Sobre a importância de cultivarmos o que gostamos de fazer, arregarmos a nossa própria individualidade para não nos sentirmos inúteis e excluídos da sociedade. 26. Se eu tivesse número de contribuinte, imediatamente me sentia no direito, e mais que no direito, na obrigação, de saber o que é que o governo faz com os impostos. E eu não quero ter com Portugal nenhuma espécie de conflito. E discutir com o governo o que ele faz com os impostos acabava por dar conflito. Não quero. Sou muito grato a Portugal, gratíssimo a Portugal, e não quero a menor coisa que possa perturbar a minha relação com o país. O gosto que tinha em ser português e uma maneira curiosa de não entrar em conflito com os políticos, deixando assim, indiretamente, uma crítica aos mesmos. 27. Portugal transportou a Europa ao mundo nos navios portugueses. A Europa é que nos deve dinheiro. Agora dão umas verbas que julgam que são uma grande esmola, nem são os juros do preço do frete. Mais uma vez o portuguesismo do Agostinho da Silva, que é também a ideia de não nos apequenarmos com quem tem mais dinheiro e poder do que nós. 28. Um dia os nossos netos, bisnetos, trinetos, o que for, vão ter uma noção do passado, como nós temos a noção hoje das cavernas em que viviam os primeiros homens. A questão de relativizarmos o que somos, porque ainda podemos ser um ser muito primário. Noutra ocasião, disse que ainda podemos ser uma larva do que viremos a ser no futuro.
29. Se as pessoas me procuram, não é por eu ser um gênio, coisa nenhuma. Sou uma pessoa inteiramente normal. É por verem do lado de fora dito aquilo que elas pensaram sempre do lado de dentro, mas que no tal processo de educação aprenderam a reprimir. Com as outras pessoas não sei, mas comigo aplicou-se completamente. 30. Não é vergonha nenhuma uma pessoa não saber. Uma pessoa não pode saber tudo, está no mundo para perguntar. Durante muito tempo tive vergonha em perguntar, para não parecer ignorante, mas com o avançar da idade e do conhecimento, vejo agora as perguntas como uma oportunidade para melhorar esse mesmo conhecimento. 31. Tenho a certeza absoluta que não vou ficar aprisionado pela fama. Eu sirvo enquanto acho que posso ser útil na tal guerra de vir a estabelecer um mundo que seja melhor para todos. E pode ser que em determinado momento, eu acho que o grande processo para isso é a pessoa retirar-se para um canto e ficar pensando, sem nenhuma distração, naquilo que quer que o mundo seja. Nunca senti o professor Agostinho da Silva a fazer por ser famoso, porque quem tem uma vida interior rica, e ele a tinha riquíssima, não tem por objetivo algo que pode ser só superficial e ilusório.